Oi, sou Paulo Marchetti e trago esse vídeo a respeito do consumo de música hoje e das plataformas de streaming. Eu quis fazer este vídeo baseado numa conversa que eu tive com amigos. Esses dias a gente se encontrou, estávamos conversando, tomando uma cerveja, tudo, e eles estavam ali falando sobre os vinis que queriam comprar, o que tinham comprado agora, atualmente, tudo, e eu particularmente não vejo sentido em comprar discos de vinil hoje, a não ser a vontade do pertencimento, daquela coisa de tê-lo, né, do pertencimento, assim, de ter o disco. Porque não é mais uma ação ativa como era o disco de vinil, ter discos de vinis nos anos 70, nos anos 80, quando a gente socializava, era todo um contexto atrás do disco, não era só tê-lo em casa para escutar, porque a gente juntava-se os amigos que iam para casa, levavam outros discos, gravava-se coletânea e a gente fuçava a ficha técnica até os selos do disco com os autores das músicas, tudo. A gente consumia cada milímetro do vinil, da capa, do encarte, de tudo, sabe? As fotos, tudo virava motivo para se conversar. E tinha essa coisa de gravar coletânea, gravar o álbum. Então, juntava uma galera, às vezes 3, 4, 5 pessoas em casa, por exemplo. Eu tinha 2 vitrolas, 2 tapes, equalizador, gravador de rolo, tudo isso. Então, a galera ia muito em casa. Eu também ia na casa dos outros, mas como eu tinha essa aparelhagem completa, meu pai adorava equipamento de som e vídeo, era um hobby dele. Então, as pessoas iam muito em casa para poder gravar, para poder exatamente fazer a equalização, tal. A gente gravava as fitas e, assim, vai terminar o lado A da fita. Então, em casa, a gente conseguia fazer um fade-out para a música não ser cortada no meio, por exemplo. Então, tinha todo esse contexto social de conversa e de conhecimento, porque a gente realmente tinha pouco acesso a informações musicais. No Brasil, a gente tinha poucas publicações, tinha a revista Roll, a Som 3, a Bis, nos anos 70 tinha a Pop e outras poucas, assim, teve um ano de Rolling Stone, de 72 a 73, então até isso a gente tinha até isso não era suficiente para a gente, porque às vezes saía, a gente comprava uma revista, seja uma dessas que eu citei aí, a Roll, a Bis, e, e a gente queria uma informação, ainda mais a gente que gostava de punk rock, que gostava mais da música alternativa, pouco se saía nessas revistas sobre os artistas que a gente gostava. Não saía nada sobre Clash, não saía nada sobre Dead Kennedys, não saía nada sobre, até U2, R.E.M. E outros grupos que ainda eram underground na primeira metade dos anos 80. Então, se tornava uma ação ativa. No momento que você comprava disco, você também estava comprando todo esse pacote de informação, de amizade e de reunião de todo mundo. Eu lembro em casa, às vezes, ficava assim, vários discos em cima do sofá, em cima da mesa, tudo, e troca, e vai fazer coletânea, e tira um de uma vitrola, põe outro e tal, esse tipo de coisa. E hoje, o que eu percebo quando uma pessoa compra vinil, que ela compra o vinil, vai para casa e ela só vai escutar, é uma coisa bem passiva, assim, você não faz mais isso, ainda não tem nem mais esse contexto, esse caráter social. Claro, você chama um amigo, comprei uma caixa nova aqui do Led Zeppelin e tal, que tem umas fotos bacanas e tal, mas não tem mais, né? Até porque a gente tem acesso a tantas informações, principalmente com a inteligência artificial, você põe qualquer coisa, eu quero saber o que aconteceu com Led Zeppelin, aí vem tudo, assim, sabe? Então, diferente dessa época. E aí eu comecei a falar com esses amigos sobre a maravilha que são os streamings de música, seja o Spotify, o Deezer, o YouTube Music, o iTunes e tantas outras plataformas que existem que eu nem conheço, mas que eu sei que são mais de 100, imagina. E aí o que acontece? Eu comecei a falar para eles que eu uso essas plataformas, eu assino o Spotify,
exatamente como eu usava, como eu fazia com os discos. Eu tenho, na minha conta, eu tenho mais de 40 playlists, que são, na verdade, coletâneas, que é o que a gente fazia nos anos 80, nos anos 70. Eu tenho coletânea de todos os grupos que eu gosto, tenho coletânea do Ramones, tenho coletânea do Dead Kennedys, tenho coletânea do R.E.M. e tantos outros. Eu tenho acesso a muitas músicas, a muitos discos. A minha biblioteca, por exemplo, é enorme. Eu nunca tive tanto disco na minha vida, tantos álbuns. Agora que não é mais disco, né? Então, nunca tive. E aí eu estava falando isso para eles, pô, minha biblioteca é enorme e tal, eu tenho tudo meu. Aí eles falaram, não, mas se você para de pagar, não é seu. Porque se você não paga mensalidade, você não é seu, some e tal. Eu falei, não, mas espera aí. Se a gente for pensar assim, a sua casa, o seu automóvel também não é seu. Porque se você para de pagar o IPVA, o IPTU, o que acontece? Não é verdade? É a mesma coisa. Eu tenho minha biblioteca lá, tenho e é meu, ninguém tira. E assim, eu nunca tive uma biblioteca, nunca tive uma discografia tão extensa como eu tenho hoje. Até porque, nessa época, nos anos 70, nos anos 80, o vinil era caro. A gente tinha que fazer, eu tinha que antes de trabalhar e que eu dependia de mesada, tudo, eu tinha que juntar, às vezes, ficar 2, 3 meses juntando uma grana para poder comprar um disco, dois no máximo. E então eu dava prioridade para o que eu gostava na época, que era o punk rock, que era música alternativa. Então e hoje com o Spotify eu tenho um monte de coisa que eu gostava naquela época e que não tinha acesso, como por exemplo a Soul Music. Amo soul music, sempre gostei. Influências dos meus pais, que tinham alguns discos de soul music, tinham discos de soft rock, que é uma coisa que eu gosto, Serge Gainsbourg, que eu gosto, Edith Piaf e outros gêneros. A gente morou entre 70 e 83, 71, entre 70 e 73, perdão, minha família, meu pai, minha mãe, eu e minhas irmãs, a gente morou nos Estados Unidos, em Ohio, Columbus, que meu pai ganhou uma bolsa para fazer um pós-doutorado em agronomia. Meu pai era engenheiro agrônomo. A gente foi para os Estados Unidos bem nessa época, quando estava o movimento hippie no auge. Então, meus pais consumiam muito soft rock e a música que era feita na época, Grateful Dead, Mamas e Papas e tantos outros. Então, a gente tinha Procol Harum, a gente tinha alguns discos. Então, eu cresci também influenciado por tudo isso, até pela MPB, mesmo quando eu era aquele pancão radical, tudo. Eu gostava de MPB, gostava de soul music, gostava de tanta música caipira. Eu sou de Piracicaba, eu costumo dizer que eu sou caipira duas vezes, né? Porque eu sou do interior de São Paulo, Piracicaba, e morei no interior de Goiás, que era Brasília. Então eu sou caipira duas vezes. Eu brincava, sempre brinquei com isso. Então, eu gosto muito de música caipira. Meu pai consumia, comprava os discos de Tonico Tinoco, Alvarenga e Ranchinho, e tantos outros artistas de música caipira mesmo, assim, raiz e tal. Então eu gostava muito disso. A gente até escutava na estrada, quando a gente vinha para São Paulo de carro, fazer Brasília, São Paulo, Brasília de carro, a gente escutava tudo isso que eu citei aqui, a gente tinha em fita e escutava. E isso era outro motivo de se consumir o vinil na época. A gente saía à noite em Brasília para sair para balada tal, e a gente às vezes dava umas voltas de carro, enfim, né, para dar umas voltas de carro. Você entende o que eu estou dizendo? E a gente botava, todo mundo tinha uma fitinha na mão, não só para dar esses rolezinhos de carro, mas quando a gente ia numa festa, todo mundo levava uma coletânea para colocar, para dançar, esse tipo de coisa. Então, realmente, consumir o vinil naquela época era uma coisa, como eu falei, ativa, importante, e que fazia parte do nosso dia a dia, né? Principalmente nos finais de semana, tudo nas tardes, né? Que a gente ia visitar os amigos e fazia todo esse movimento de levar os vinis para lá e para cá. E hoje eu faço exatamente isso, só que na plataforma de streaming. Eu tenho, por exemplo, a minha coletânea de Soul Music tem mais ou menos.
se eu não me engano, é essa coletânea, tem mais ou menos 45 horas. Eu tenho uma coletânea de MPB que também tem, acho que 25 horas. Eu tenho uma coletânea só de artistas da Soul Music tocando covers do Beatles, por exemplo. Eu tenho coletânea, putz, de tudo que você pode imaginar. E eu, às vezes, eu sento no sofá, ligo a televisão, mas eu não assisto televisão. Eu pego meu telefone, pego meu smartphone, abro o Spotify e começo a pesquisar música, ouvir música, abro uma playlist nova, vou fazer uma playlist sobre esse assunto, sobre esse artista, sobre uma coletânea. Eu tenho coletânea de punk rock, eu tenho coletânea de alternativo, eu tenho, nossa, às vezes eu fico exatamente pensando qual coletânea que eu vou fazer agora, qual playlist que eu vou fazer agora. E é muito rico, porque exatamente como eu estava dizendo, eu não tinha dinheiro, nem meus amigos, para consumir tudo que a gente queria consumir, mas hoje, com essas plataformas, é muito fácil poder escutar tudo isso. Eu, por exemplo, de, desde que eu assino, passei a assinar o Spotify, eu comecei a escutar os discos solos dos artistas e dos grupos que eu gosto. Eu lembro, para dar um exemplo, que nos anos 80, quando o Led Zeppelin acabou tudo, se eu não me engano, eu lembro se foi 83, 84, que o Jimmy Page ele fez um grupo chamado The Firm, e saía a propaganda, né, nessas revistas que eu falei, a Roll, a Bis, tinha, né, as propagandas das gravadoras com os discos, com os lançamentos e tal, e sempre tinha ali o disco do The Firm e outros, que eu nunca escutei, eu nem gostava de Led Zeppelin naquela época, eu vim gostar do Led Zeppelin depois que eu me mudei para São Paulo em 87. E hoje, eu eu não só escutei este primeiro disco, esse primeiro lançamento do The Firm, mas como escutei o outro também, para ver como que é. O Power Station, por exemplo, que era um grupo que o Duran Duran fez com o Robert Palmer e tudo, eu via também a propaganda do primeiro lançamento do Power Station e nunca escutei, porque meus amigos não tinham esse disco, nossas prioridades eram outras. Então eu só fui escutar, por exemplo, o Power Station com a plataforma de streaming. E aí eu pude escutar não só esse primeiro, como o segundo, que é maravilhoso. Então eu comecei assim, Led Zeppelin, beleza, vou escutar os discos solos do Joe Paul Jones, do Jimmy Page, do Robert Plant, e escutei todos os discos solos deles. The Jam, escutei todos os discos solos do Paul Weller, do Bruce Foxton, que eu adoro, baixista do Jam, que tem os discos solos do Bruce Foxton dão de 10-0 nos discos do Paul Weller, que são, eu não gosto, por exemplo. E aí o que eu fiz? Por exemplo, eu escutei todos os discos do Paul Weller, nenhum me chamou atenção, a não ser uma música ou outra. Às vezes aparecia nos anos 90 um CD solo do Paul Weller na MTV, e aí eu consumia, escutava tudo, mas eu não achava legal. Então, o que eu fiz? Falei, vou fazer uma coletânea de Paul Weller. E fiz uma coletâneazinha de Paul Weller com algumas músicas que eu gostava, tudo. A mesma coisa eu fiz com o Hugh Cornwell, que é o ex-vocalista do Stranglers. Stranglers é um grupo que eu amo, sou apaixonado pelo Stranglers, que é uma característica da turma de Brasília e das bandas de Brasília. Todo mundo gostava de Stranglers lá, muita influência, muito por influência do André Miller e do Felipe Seabra, da Plebe. E minha irmã, em 82, ela foi para a Europa, foi fazer um intercâmbio estudantil, e na volta ela passou por Londres, comprou na volta para o Brasil, comprou um monte de disco, e tinha nesse monte de disco tinham dois do Stranglers, e aí eu passei a escutar esses discos solos de tudo. Vou escutar todos os discos solos do Police. Então eu escutei os discos do Andy Summers, do Stuart Copeland, do Sting, que o Sting é a mesma coisa do Paul Weller, assim, tem um monte de disco solo, que é tudo discos que tudo nota 3, nota 4, sabe? É uma música, você pega um disco, você escuta lá 15 músicas e, e tira duas, quando muito, sabe? Então, é outro.
que eu fiz coletânea também. Prince, por exemplo, que eu sempre gostei de Prince, e o Prince era um cara que, assim, lançava, às vezes, 2 discos no ano, e não dava para acompanhar, não tinha grana para acompanhar. Eu, também com a ajuda da MTV, eu escutava alguns lançamentos, até na época que o Prince virou um símbolo. Eu escutava, eu não só na MTV, mas às vezes eu levava, a gente tinha no departamento de produção da MTV, a gente tinha lá um armário com todos, a gente recebia todos os lançamentos de todas as gravadoras, né? Então a gente tinha um armário, nós diretores recebíamos as nossas sacolinhas e também o departamento. Então a gente abria um armário lá e pegava, até para poder usar nos programas que a gente fazia, música de fundo e tal. Então eu levava para casa, eu escutava lá os discos do Prince e tudo. Então o que eu fiz com o Spotify? Fiz uma coletânea do Prince, maravilhosa, que tem, sei lá, 1h30, mais ou menos, 2 horas de Prince. Então, assim, para mim, foi uma volta ao passado, essas plataformas. E o meu conhecimento musical, ele, assim, se expandiu de uma forma que não dá nem para falar, exatamente por causa disso. Porque, Beatles, pô, escutei todos os discos solos do Paul McCartney, todos os discos solos do John Lennon, todos os discos solos do George Harrison, do Ringo Starr, Sex Pistols, escutei todos os discos solos de todos eles, Ramones. A gente não tinha, eu sou apaixonado por Ramones, assim como todos os punks velhos da minha época. E aí, quando o Didi saiu do Ramones e lançou aqueles álbuns lá de Didi King, e aquelas coisas todas, a gente não tinha como escutar, porque, pô, não vou gastar dinheiro com isso, eu não sei se é bom, se é ruim e tal. Até dava, nos anos 90, até dava para pedir para trazer a gente ia na lojinha de vinil e CD que a gente frequentava, e a gente fazia encomendas. Mas eu tinha medo de pedir uma encomenda do Didi, porque eu não conhecia. Então, com o Spotify, pude escutar tudo do Didi, e de outros projetos, desses. Às vezes, além do disco solo, tem projetos paralelos, e eu escuto. Eu gosto muito de King Crimson, por exemplo, principalmente aquela fase do início dos anos 80, com aquela formação Robert Fripp, o Tony Levin, o Adrian Belew, aqueles discos, aqueles álbuns, o amarelo, o vermelho, o azul, The Beat, né, Discipline. E eu fui atrás vou escutar os discos solos do Adrian Belew. O Adrian Belew, que eu sempre fui muito fã, que tocava com King Crimson, tocava com Talking Heads, tocava com David Bowie e tantos outros artistas. Eu escutei, tive acesso aos discos solos do Adrian Belew, e separo os discos solos do The Who, do Pete Townshend, do Roger Daltrey e de todo mundo, sabe? Então, assim, e expandiu, inclusive a Soul Music, que eu não tinha, eu nunca comprei um álbum de Soul Music nessa época, dos anos 80. Sempre fui apaixonado por Stevie Wonder, Temptations e tantos outros nomes, e eu tive acesso a todos eles. Não à toa, como eu falei, eu tenho uma playlist de Soul Music que tem, sei lá, 45 horas, como eu disse, e tantos álbuns, sabe? Lee Dorsey, eu via nas revistas importadas que a gente tinha acesso. Eu lembro que uma vez eu vi uma foto isso já é comum achar, esse tipo de imagem, na internet, no Facebook, tudo. Eu vi uma foto uma vez do Clash com o Lee Dorsey. Eu falei, pô, mas quem é esse cara, né? E aí fui conhecer o Lee Dorsey melhorzinho, assim, nos anos 90, e com o Spotify, pô, eu tenho acesso a toda a discografia dele, e esse tipo de coisa. Então, assim, eu até fiz um vídeo que está na playlist do Rock Brasileiro e Suas Histórias, falando da qualidade do rock nacional de hoje, do rock brasileiro de hoje em dia, que é péssimo, né? Péssima qualidade, horrível, horrível, horrível. As bandas, os riffs, as composições, as letras, é tudo muito ruim. Muito, mas assim, muito ruim. Se o gringo já é ruim, para você achar um Strokes, para você achar um Hives,
você precisa, é uma banda ou outra no meio de 1.000 bandas. Imagina no Brasil, né? É impossível você achar um grupo legal hoje. E eu fico pensando, porra, esses grupos eles ficam fazendo esses riffzinho tosco, essas musiquinhas toscas, com esse texto tosco, um refrãozinho horroroso, que não chama atenção de nada, sabe? Por que que eles não escutam mais músicas, não vão atrás de mais referências com tanta informação que a gente tem hoje, que é exatamente isso, sabe? De ir atrás, de expandir o conhecimento. E eu, todos os dias, se eu não me engano, quando termina essas plataformas de streaming, quando chega o fim do ano, elas costumam fazer uma retrospectiva, né, de cada pessoa, né? O que você mais escutou no ano, o que você, a música, o disco, enfim. E no ano passado, 2025, se eu não me engano, tinha lá falando que eu escutei 200 e quase 270 discos novos. Não que sejam novos lançamentos, mas assim, discos que eu nunca tinha escutado, que eu escutei pela primeira vez. Porque é isso, sabe? Esses dias eu estava escutando Half Man, Half Biscuit, que é um grupo pós-punk alternativo britânico, né, em inglês, que eu também tinha pouco acesso, cara. Assim, eu escutei os discos todos, cara. Tive acesso a todos os lançamentos do grupo. E, pô, se eu tivesse isso nos anos 80, certamente as bandas que eu tive, que eu fiz parte, e que eu criei tudo, elas iam ter outras influências, ia ser mais rico, né, a sonoridade, com certeza. Então é isso por isso que eu quis fazer esse vídeo, por mais curto que ele seja, para chamar atenção para isso, sabe? Para você aproveitar mais essa plataforma de streaming e buscar, sabe, ampliar o seu horizonte, o seu conhecimento musical. Mesmo você que é da minha geração, eu sou de 1970, estou prestes aí a fazer 56 anos, e imagina, com essa idade eu tenho todo esse acesso, assim, é um novo mundo que se abriu para mim, sabe? Outras sonoridades, de tudo, de tudo. Como eu falei, peguei os grupos, os artistas que eu sempre gostei, sempre escutei, e fui atrás do que ele fez, solo, dos projetos paralelos. Aí aquela coisa do algoritmo, você termina de escutar um álbum, e aí a própria plataforma começa a te dar outras músicas, outros artistas, aí eu vou, pô, clico, não conheço esse artista, deixa eu ver. Aí eu clico, aí eu vou na internet, pesquiso, interessante e tal, começo a escutar todos esses lançamentos, todos esses trabalhos, e assim, é uma extensão gigante, não à toa que eu escutei no ano passado quase mais de 250 discos que eu nunca tinha escutado na minha vida. Alguns são novos, lançamentos de 2025, e outros não. Eu escutei discos da década de 50, da década de 60. Meu pai gostava muito de Glenn Miller, por exemplo, que é aquele jazz de orquestra, tudo. E o meu pai não tinha nenhum disco do Glenn Miller. Ele costumava pegar os discos emprestados dos amigos dele e fazer coletâneas e gravar os discos e tudo. E esse era o acesso. Aí, com o Spotify, que eu fiz? Pô, vou escutar tudo que era de Glenn Miller, Frank Sinatra. Adoro Frank Sinatra, principalmente os discos dos anos 40, dos anos 50, grandes clássicos do Frank Sinatra. E você começa a pesquisar e falar, não, mas por que que ele é considerado o melhor guitarrista? Por que que ele é considerado o melhor vocalista? Por que que ele é considerado o melhor compositor? E você começa a pesquisar essas músicas, a escutar essas músicas, e você amplia de uma forma, assim, o teu conhecimento musical, que é impressionante. Aí você junta a plataforma com a inteligência artificial, todas as informações que você pode ter sobre aquele contexto, daquele artista, daquele projeto paralelo, uma coisa que é super escondida, ninguém conhece tudo. E, porra, isso é gigante. Então, assim, e eu conversando isso com os amigos,
eles ficaram assim, realmente, cara, pô, não, eu só escuto o Led Zeppelin, não, eu só escuto o Sex Pistols, eu só escuto o Nirvana, eu só escuto... Eu fui atrás, por exemplo, de uma banda de hardcore que o Dave Grohl tinha antes do Nirvana, e escutei tudo que tinha. Fui no YouTube ver imagens e essas coisas todas. Então, eu não estou falando só de artistas antigos, dos anos 70, dos anos 60, artistas também dos anos 90, atuais, dos anos 2000, pessoal do Strokes, por exemplo, pessoal do Hives, e são poucos os grupos atuais que eu gosto, mas também fui atrás dos trabalhos solos, fui atrás de projetos que às vezes reúnem-se, né? Esses artistas fazem uma banda que é tipo um All-Stars, assim, sabe? O baixista de um grupo ali, o guitarrista de outro grupo, com o vocalista de outro grupo, eles se juntam e gravam um único álbum, ou dois no máximo, ou um single, ou um EP. Vou atrás disso, escuto também, os ao vivo, tudo, sabe? Então, assim, é um universo tão rico, tão maravilhoso que essas plataformas de música digital trazem para nós, que por isso que eu fico questionando, sabe? Pô, mas você vai ali comprar um vinil, cara, para nada, sabe? Você vai escutar ali, quieto, você não vai gravar, você não vai fazer nada, você só vai botar o disco, vai escutar. Não, vai virar ao lado, ok, aí depois você guarda ali na tua estante, acabou, aí você vai escutar de novo só depois, porque você tem zilhares, sabe? Enquanto que com a música digital hoje, com essas plataformas, você pode fazer exatamente isso. Não, vou fazer coletâneas, vou fazer playlists e vou descobrir coisas novas e tudo, inclusive de música brasileira também, né? Não só isso. Toda música caipira, como eu falei, que eu sou fã, que eu escuto desde que eu nasci, música caipira, eu tenho tudo do Tonico Tinoco, eu tenho tudo do Renato Teixeira, do Rolando Boldrin, composições dos anos, do início da música caipira mesmo, que outros artistas gravaram. É fabuloso, né? A MPB dos anos 70. Eu não gosto muito de bossa nova, mas eu sou muito fã da MPB, principalmente a MPB que era feita nos anos 70. E aí você junta. No Brasil também tem essa coisa de ter é, a junção de artistas que fazem um disco só, um projeto, como tem a dupla Toquinho e Vinícius de Moraes. Em casa a gente escutava muito Vinícius de Moraes. Pô, sigo o Vinícius de Moraes, tem toda a discografia dele ali à disposição. E é isso, e enriquece, maravilhoso. Então, assim, a- a- essas plataformas, elas não vieram só para a gente poder escutar os discos que a gente sempre escutou na nossa vida. Mas vou escutar de novo Pleasant Dreams, vou escutar de novo Nevermind the Bollocks, vou escutar de novo London Calling. Não, vou escutar. Eu fiz por exemplo, eu falei, eu citei o Clash agora, fiz uma coletânea de Bad, né? O Big Al do Dynamite, que eu vi o show em 87. O Bad veio para o Brasil, mais ou menos na mesma semana do Pio, o Pio que veio agora para o Brasil, tocou em São Paulo em abril. Eu faço esse vídeo, inclusive, um dia depois, o show do Pio foi no dia 8 de abril, esse vídeo eu gravo no dia 9 de abril, e em 87 veio quase que na mesma semana, o Bad e o Pio, e foi maravilhoso, né? Aí eu fiz uma coletânea de Bad, porque assim, o Bad também era outro grupo que assim não dava para ficar comprando os discos, porque eles também não eram discos que de cabo a rabo eram bons. Então eu pude escutar todos os discos do Big Al Dynamite e fiz uma coletânea de uma horinha e pouco. A mesma coisa com R.E.M., que eu sempre fui apaixonado por R.E.M., e poucos amigos compravam discos do R.E.M. que eu conseguia gravar, e, e aí sim, nos anos 90 eu consumia bastante R.E.M., e aí agora, hoje eu tenho tudo do R.E.M., e tem uma coletânea maravilhosa que eu fiz, e é isso, sabe? Lenny Kravitz, pude escutar toda a discografia do Lenny Kravitz, ver o que é bom, o que é ruim, e
E é uma coisa ativa, né? Que você fica. Às vezes como eu falei, eu sento no sofá, ligo a televisão, mas eu pego o smartphone e começo a fuçar. E quando eu vejo, passou 3, 4 horas e eu ali já montei 2 playlists, já escutei um disco inteiro, pulo uma música para outra e tal, sabe? É uma coisa ativa, é uma coisa que você aí saio do sofá, venho para o computador, pesquiso, ou mesmo no smartphone, vou na inteligência artificial ou no Google saber mais, mais informação sobre aquele artista que de repente apareceu, que eu nem conhecia, nem sabia que existia, e estou achando lindo, maravilhoso. Nossa, aqui tem discos que eu nunca ouvi na minha vida, que foram lançados em, sei lá, em 76, em 71, em 87, e que eu nem sabia, sabe? Husker Du, os discos solos da galera do Husker Du, pô, sabe? Então, assim, e eu falando aqui, sendo meio repetitivo, exatamente porque é um horizonte, assim, sem fim, cara, é uma coisa infinita, é um gigantesco, assim, para quem ama música, não tem nada melhor do que essas plataformas. Então, é disso que eu queria falar e disso que eu queria atentar a você, de não só escutar esses álbuns que você gosta, mas expandir. Não, peraí, deixa eu ver o que é isso aqui. Deixa eu ver outros, deixa eu ir atrás dos discos solos, de outros projetos, deixa eu descobrir outros artistas. Tem aquela coisa que você vai no perfil aí, se você gostou disso, você também pode ser que você goste desses artistas. Eu clico em todos eles, cara. Vou atrás, vou escutar. Tem artistas que eu não gosto, que eu nem sigo, sabe? Não gostei desse livro, sabe? Então, assim, e cada dia mais, literalmente cada dia mais, a cada semana, a minha biblioteca, minha discografia, ela aumenta. Sim, hoje mesmo eu adicionei um ou dois discos novos na minha biblioteca. No final de semana, hoje é quinta, né? Dia 9 de abril, quinta-feira. No final de semana, quando rolou essa conversa, não sei o quê, já tinha adicionado outro álbum que eu não conhecia, que eu passei a escutar. Então, assim, é uma riqueza, cara. É uma coisa que, se você souber usar, é uma ferramenta que, se você souber utilizar bem, você vai enriquecer, principalmente para quem toca ainda hoje, você vai enriquecer muito o teu conhecimento, cara, a tua musicalidade e as possibilidades de timbres novos, de, de afinação nova, de mistura de instrumentos, sabe? Você vai para umas coisas bem loucas, às vezes, de um artista que você ama, e você fala, cara, que projeto é esse? Que coisa maluca, que sonoridade é essa, sabe? Então, assim, eu faço esse vídeo exatamente para você aproveitar mais, dando esse toque, aproveitar mais essa ferramenta que você tem literalmente nas mãos, né? E é isso. E aí você esquece um pouquinho essa coisa de, não vou comprar o disco novo do vinil que saiu, uma edição nova do Ramones, que tem uma foto nova que nunca ninguém viu, que tá, ou uma gravação caseira, não sei o quê. Essa gravação caseira vai estar no Spotify também, então você não precisa gastar, sei lá, 450 pau, 300 pau num vinil só para ter uma faixa nova, só para ter um encarte novo, sabe? Eu, particularmente, dizer assim, o dinheiro é teu, viva a liberdade, pelo amor de Deus, você faz o que você quiser. Só que eu não vejo sentido por causa disso, sabe, cara? Pô, se você tem isso na tua mão, para que você vai querer consumir? Para ter essa coisa de pertencimento, sabe? Não, isso é meu, vou botar na minha estante, vou escutar na minha vitrola, sabe? Então, aproveitar mais e saber usar essa ferramenta que é maravilhosa, que são as plataformas de música digital, certo? Então, se você quiser ver outros conteúdos a respeito do rock brasileiro e de música, é só acessar as minhas playlists, e que eu falo um monte de coisa, inclusive sobre a qualidade do rock brasileiro atual, que é péssimo, como eu falei, é horroroso, assim, horroroso, é vergonhoso até. E a gente se vê, então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, a gente se vê num próximo vídeo, obrigado pela companhia, um beijo, um abraço e divirta-se com a sua plataforma de música digital e descubra muitas coisas aí, certo? Um abraço e um beijo.